A paz do Senhor a todos os irmãos. Eu sou o teu irmão evangelista Jonatas e hoje eu estou alegre porque nós estaremos dando continuidade a esse estudo maravilhoso, essa série Descortinando o Evangelho segundo escreveu João. Nós já temos um vídeo gravado. Se você não assistiu, acesse a uma playlist específica compondo ali os vídeos que foram lançados. Até então, dessa série, nós temos um vídeo de caráter introdutório. Assista, se você não assistiu, é importante que você inicie pela introdução. Lá há um conteúdo exclusivo tratando sobre questões como data, autoria e outras coisas mais. Então, se você não assistiu, assista. Não esquece de deixar o seu like. Isso ajuda muito o engajamento do canal. Então vamos continuar. Hoje iniciaremos o capítulo 1 de João. E nós vamos trazer aqui de uma maneira expositiva e bem simples, tá? Sem tratar questões acadêmicas, até porque eu não tenho esse grau para poder trazer conteúdos nesse sentido, tá? E a ideia aqui é trazer algo simplificado. Tudo aquilo que se pode alcançar pelo esforço e pela labuta, eu estarei trazendo para os irmãos aqui. E a ideia não é trazer algo difícil, a ideia é trazer algo que possa se tornar prático para a nossa vida cristã. Antes de nós iniciarmos João capítulo 1, lembre-se de se inscrever no canal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, é importante, isso dá engajamento, isso ajuda com que esse conteúdo vá mais longe. E também o que você pode fazer para mostrar sua gratidão pelo conteúdo que nós estamos aqui trazendo aqui. Amém? Então não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário e deixe perguntas. Coloque da onde você está assistindo, tá? Isso tudo é importante e vai trazer uma dinâmica aí para os comentários. Vamos avançar aqui então. Como forma introdutória, eu preciso aqui descrever algo muito interessante. Quando nós lemos o Evangelho segundo escreveu João, João ele tem um tom de preocupação muito grande. Nós percebemos que João ele escreveu um evangelho de defesa. Ele defende uma bandeira nesse evangelho. Em todo o tempo ele está dizendo que Jesus ele é divino e que a preocupação dele é essa, defender que Jesus é divino e que ele é humano. Então ele defende a divindade e a humanidade de Jesus. E isso não é à toa. Por isso que ele inicia dizendo, apontando para o princípio, para mostrar que esse Jesus, ele já existia muito antes de todos os acontecimentos os quais ele estava vivendo naquele momento e que ele estava até descrevendo. No tempo de João havia já um grupo chamado de gnósticos. O gnosticismo já estava em evidência. João, inclusive, ele teve uma disputa ali quando estava em Éfeso com algum dos responsáveis por esse movimento, Cerinto. No século II, esse Cerinto, um dos líderes aí do gnosticismo, estava ali também combatendo e tentando de alguma maneira ir contra tudo aquilo que o cristianismo propagava. E nós temos também o docetismo. Docetismo, eles acreditavam e eles pregavam que Jesus ele era apenas uma ilusão dos discípulos. Aquela questão dele ter ressuscitado, aquela questão dele ter vindo, ter existido, ter sido uma figura histórica, era combatida, era ali golpeada pelos docetas. Mas, como tudo que é verdadeiro prevalece, nós estamos aqui hoje falando sobre esse Jesus que não morreu, mas ressuscitou. Ele vive para todo sempre. O gnosticismo, em contrapartida, eles acreditavam
que Jesus era um ser celeste, mas que ele, como figura humana, não era. Aquele Jesus ali, figura humana, figura histórica, não era o Filho de Deus. Dizer que Jesus, por mais que pareça simples, dizer que Jesus não é o Filho de Deus é o mesmo que apunhalar qualquer tentativa de salvação. Porque se eu não creio, o crer é o cartão de visita. O crer em Jesus Cristo é o que vai definir a minha salvação ou não. É o crer, se eu creio ou não. Quem crê será salvo. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 10, versículo 9, que com a boca se confessa que Cristo é o Filho de Deus. E com o coração se crê. Então é necessário essa decisão. Se tem uma coisa que nos coloca para dentro, porque a Bíblia diz, não é pelas obras. A salvação, Efésios 2:8, a salvação vem pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Então está bem claro isso, não vem pelas obras. Não há nada que nós façamos que nos coloque para dentro dessa grande salvação, a não ser reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então percebe a sutileza desse movimento dos docetas e do gnosticismo, que quer você negue que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você está fora. É uma heresia. Quer você negue que Jesus Cristo é a figura histórica, também é um risco muito grande e te coloca fora da salvação, porque você precisa crer. Então, é uma sutileza muito grande, estava adentrando as igrejas. Então João vê a necessidade de combater, e ele vai combater como? Por isso que é chamado de o evangelho apologético de João, porque apologética traz esse sentido, essa ideia de defender, defesa pela fé cristã. E por isso que João, ele inicia, olha que coisa interessante, João inicia o seu livro com as suas ideias bem conectadas com aquilo que estava acontecendo. Ele estava dando resposta. Ele estava dando resposta a todos que estavam recebendo em mãos o seu livro. Ele estava dando resposta sobre aquilo que estavam tentando contra a igreja. E ele sabia da sutileza desses homens. E por isso ele estava ali tratando desse assunto, provando que Cristo era sim uma figura histórica. E ele era o Filho de Deus. Não, ele não era ilusão. Não era algo ilusório. Ele estava ali. Ele presenciou. Ele teve experiências com Deus, com Cristo. Ele viu Cristo ressuscitando Lázaro. Ele viu Cristo transformando a água em vinho. Ele viu ele curando o cego e mandando ele se lavar no tanque de Siloé, dentre outros milagres que Jesus operou, provando a divindade de Cristo, Cristo como Filho de Deus. Então vamos avançar. A fim de mostrar quem era esse Cristo, ele vai apontar para a origem. E não se tem como falar sobre a origem de algo que sempre existiu. Nós só conseguimos falar da origem de algo que em nosso tempo foi originado, ou que tenha sido originado aí de um tempo onde nossos pais viram, nossos avós viram, ou temos aí livros, jornais que demonstram que isso de fato aconteceu. É a única maneira de se checar a origem de algo. Mas como que nós vamos checar a origem de algo que sempre existiu? Jesus sempre existiu, Deus sempre existiu, Espírito Santo sempre existiu, Pai, Filho e Espírito Santo, na eternidade sempre existiram. Por isso fala eternidade, o tempo não passa nem para trás, nem para frente, é só o presente, eterno presente. Então, é para lá que nós caminhamos.
João ele está agora atestando de fato que esse, o qual eles estavam tentando combater, ele era incombatível, porque ele estava muito antes deles, muito antes da existência de qualquer coisa, ele já estava lá. Ele fala, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o que eu acho interessante aqui também é a maneira que ele começa o seu evangelho. Porque você já percebeu como que começa Gênesis, dizendo, no princípio criou Deus céus e a terra. Depois nós vemos aqui agora em João, no princípio era o Verbo. Ele aponta para esse princípio. E por que ele aponta para esse princípio? Ele vai falar aqui que esse Verbo é que trouxe a luz aos homens. E por que eu cito a luz? Porque quando Deus diz, a primeira sentença que ele dá, quando ele olha para a terra, que na verdade aquela terra ainda é informe, ele diz o quê? Que haja luz. E a luz ali não era a luz do sol, porque a luz do sol ela vai ser criada no 4º dia. Essa luz foi criada no primeiro. Ela foi não criada, porque essa luz já existia. Ela sempre existiu. Tá? E eu já vou explicar essa questão para os irmãos. Mas ele vai dar a sentença de que essa luz se manifeste na terra. Ele vai dar a sentença ali no primeiro dia. E essa luz se manifesta. E João vai apontar que essa luz era Cristo. E eu sei disso, nós sabemos disso através do próprio relato bíblico que vai mostrar para nós que o sol e a lua foram criados, juntamente com as estrelas, foram criados no 4º dia. Então olha a diferença. Então só pela simples leitura nós já conseguimos compreender que essa luz não era a luz do sol. Essa luz a qual Deus deu a sentença que haja luz. Ah, mas meu irmão, você me pergunta, meu irmão, mas se não é a luz do sol, que luz é essa? É o próprio Cristo. Então se ele não foi criado porque o haja, haja no original ali, traz o sentido de manifestar aquilo que já existia. Essa era a ideia do haja, se manifeste. Deus estava dando uma palavra de ordem à luz. Ele estava olhando para Cristo dizendo, se manifeste. Que a sua luz venha raiar sobre toda a terra. Então, olha que coisa interessante. João aponta para a eternidade. Ele diz, esse é o Cristo. Esse que andou por aqui, morreu, ressuscitou. Muitos que estão aqui no tempo de João viram ele caminhando, viram a sua trajetória, viram a sua labuta e viram até o seu sofrimento e a sua morte. Esse Cristo, ele é Deus, ele está no princípio. Então é o que João vem defender com muita clareza. Eu vou separar em assuntos. Tá? Eu tenho o primeiro assunto onde ele defende a divindade de Cristo. Cristo é Deus. Ele vai deixar bem claro. Depois nós temos o segundo assunto, que ele vai falar sobre João. Ele vai apresentar o precursor de Jesus, que foi João Batista. Tá? Todos sabem, primo ali por parte de mãe, né, de Jesus, que era João Batista. E ele vai apresentar esse homem chamado João Batista, que ele veio antecedendo, preparando o povo para receber o Cristo. Ele vem preparando, e os irmãos precisam entender que entre Malaquias e a chegada ali, o aparecimento, a manifestação de João Batista pregando no deserto, eram 400 anos de silêncio absoluto. Isso é um período chamado de período interbíblico, onde não há manifestação teofânica de Deus. Não há manifestação, uma palavra profética de Deus na terra. É um momento onde Deus não fala, não se comunica com a terra, com ninguém. E o que vai romper o silêncio é a voz de João Batista bradando no deserto e dizendo: arrependei-vos,
porque é chegado o reino dos céus. E ele fala, arrependei-vos. E ele começa a chamar um de víbora, começa a chamar outro de filha da víbora. E assim ele vai pregando o seu evangelho, mostrando que havia uma necessidade para receber esse novo, esse reino que estava chegando. Havia uma necessidade de ocorrer uma metanoia mental, uma mudança completa de mente. Por isso que a arrependei-vos aqui, no original é metanoia, do grego mudança de mente, mudar a mentalidade. Então é o que ele vai pregar, João, a fim de preparar. Vocês viram tudo que aconteceu até aqui. Era João olhando para o povo dele e dizendo isso. Era ele olhando para os fariseus ali e dizendo isso. Vocês viram o que aconteceu até aqui, com os nossos antepassados. Agora nós teremos uma oportunidade em mãos. Então se arrependam, porque o reino está chegando. E nós teremos a oportunidade, se reconhecermos que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João ele vai aparecer e vai apresentar Jesus. E aqui João, não João Batista, mas aqui o João do Evangelho, discípulo, ele vai trazer um testemunho interessante sobre João. Ele vai dizer aqui, no versículo 11, João vai dizer que a mensagem dele foi essa, preparando o caminho para Cristo. Preparando o caminho para Cristo. E ele vai dizer que esse Jesus era a luz verdadeira. Versículo 9. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele vai apontar, João Batista vai apontar exatamente para isso. E aqui nós percebemos aqui há um paralelo narrativo entre o momento em que João ele fala de João Batista e ele está narrando sobre aquilo que João Batista fazia, sobre João Batista trazendo a mensagem, e ele está narrando a maneira como foi a mensagem pregada por João Batista e a maneira como foi recebida. Ele vai mostrar que aqueles que eram dele, aqueles que sabiam da verdade, aqueles que tinham conhecimento de que o Messias viria, aqueles que mais deveriam aceitar, recebê-lo, negaram, rejeitaram. Enquanto aqueles que não eram, não conheciam, não sabiam, quando viram, receberam, creram. E por isso a Bíblia vai dizer que Deus os tornou filho. E aqui nós podemos ver um momento muito lindo que nós podemos chamar de adoção. É o momento onde Deus ele adota, ele nos adota. E nós estamos aqui nesses outros que receberam ele, mesmo sem ter o conhecimento pleno como os judeus tinham. Nós recebemos. Então isso é maravilhoso, isso é lindo, ver esse momento onde Deus ele nos adota. Agora vocês são meus filhos. Nós recebemos esse privilégio de Deus. Agora o testemunho de João Batista. João Batista testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia, vem depois de mim, é antes de mim, porque foi o primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude com graça sobre graça. Esse aqui é o nosso quarto ponto aqui. João Batista dando testemunho e ele vai mostrando que Moisés, no versículo 17, ele fala que Moisés na lei falou sobre ele. Nunca alguém apresentou com tanta vontade. Nunca alguém utilizando-se de um povo que estava ali para ouvir ele, falou tanto sobre outra pessoa e não sobre si mesmo. João Batista é esse homem que estava mediante a uma multidão
muitos o exaltavam, muitos procuravam de alguma maneira ali fazer com que ele se engrandecesse, mas João Batista sempre sabia o seu propósito, sempre soube o seu propósito e ele sempre apontava. Ele sempre teve os seus objetivos bem alinhados, ele sabia por que estava ali. Então ele falava, eu vim por causa dele. Eu vim para apresentar, eu não vim para ser apresentado. Eu vim para apontar para o caminho, eu não sou o caminho. Eu sou pequeno, ele vem antes de mim. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Ele veio primeiro de mim, ele veio primeiro do que eu. Eu existo por causa dele, não ele por causa de mim. É o que João Batista está deixando bem claro. Eu sou criatura, ele é criador. Então não sei qual a dificuldade que nós vemos hoje na igreja mesmo evangélica e no cristianismo como um todo, essa dificuldade de reconhecer que Cristo é e que eu não sou. Eu preciso entender isso. Ele pode, eu não posso. Ele é, eu não sou. Para que Deus ele possa agir na sua vida, você precisa primeiro reconhecer a sua condição mediante a Cristo. Que você não tem, que você não é, que você não pode. Ele pode. E João Batista entendia isso e isso dava força ao seu ministério. Porque quanto mais você expressar a sua necessidade de Deus, a sua dependência de Deus, mais força e mais autoridade você terá, mediante o propósito que Deus colocou nas suas mãos. Então ele dá esse testemunho. João Batista, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem, quem és tu? E confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. Era o momento dele aproveitar, eu sou o Cristo, tá bom. Ele ia atrair a atenção de muitos, mas não, ele vai deixar bem claro, eu não sou o Cristo. Não, eu não preciso de evidência. Não, eu não quero evidência, eu não quero holofotes. Na verdade, apontem para lá. Porque aquele que precisa ser evidenciado e precisa ser manifesto a todos é aquele Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele vai apontando para Cristo aqui. E olha o que ele vai dizer. Então quem és tu? Perguntaram, então quem és tu, pois tu és Elias? Ele disse, não sou. És tu o profeta? Ele respondeu, não. Disseram-lhe, pois, quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse, eu sou a voz daquele que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus e perguntaram-lhe, e disseram-lhe, por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta, João respondeu-lhes e disse, eu batizo com água. Mas no meio de vós está um, a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então ele vai deixar bem claro, mas perceba essa expressão, eu sou a voz do que clama no deserto. Isso aqui é muito claro, irmãos. Quem clama não é o profeta João Batista. Nunca foi. Nunca foi. Quem clama, na verdade, é muito mais poderoso. Nós podemos perceber o Espírito Santo clamando. Aquele que clama no deserto, na verdade, é o Espírito de Deus. Era ele que estava clamando no deserto. Ele clama, ele clamava. João Batista entendia, eu sou apenas uma voz. Não sou eu que clama, não sou eu que clamo,
Na verdade, eu só reproduzo aquilo que essa voz que clama me diz. Então, se há uma necessidade para o nosso tempo, é compreender essa verdade. Compreender que nós apenas somos uma voz. Não, mas eu sou o pastor. Não, mas eu sou o apóstolo. Não, mas eu sou evangelista. Me respeite. Não, eu sou diácono. Não, eu sou cooperador. Me respeite. Não, meu filho, você é uma voz. Mais do que ser evangelista, pastor, apóstolo, o que você queira ser, você precisa estar ciente da voz que você é. Você precisa ser uma voz. Muitas pessoas perderam a noção de que são vozes e se perderam nos cargos da vida. E hoje já não tem mais voz. Tem cargo, mas não tem voz. E a voz é importante, porque a voz vai reproduzir, vai se colocar debaixo do clamor daquele que clama. Aquele que clama, ele não cessa de clamar, ele continua clamando: arrependei-vos. A mensagem é essa: o reino dos céus é chegado, arrependei-vos. E essa é a mensagem que nós precisamos reproduzir. João Batista entendia e nós precisamos entender também. No dia seguinte, João agora na seção 6. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um, que foi antes de mim. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, este me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Então olha que a seriedade dessa questão da voz. João Batista entendeu o lugar que ele precisava estar. Quando nós estudamos a história de João Batista, nós entendemos que, na verdade, João Batista era alguém que pertencia ao templo. Porque seu pai era sacerdote, Zacarias. Aliás, foi num momento onde, por sorte, ele foi sorteado e ele entra no templo, o anjo aparece a ele e fala sobre o nascimento de João Batista. E, historicamente, tradicionalmente, o sacerdócio era passado de pai para filho, então João Batista seria sacerdote. Só que ele entende o propósito, que é muito maior do que as minhas vontades. Naquele tempo o sacerdócio já tinha virado luxo. Ele abre mão do linho fino, ele abre mão da majestade, ele abre mão dos perfumes, ele abre mão de tudo aquilo, todo aquele glamour que o templo proporcionaria a ele, e vai para o deserto, nem levando roupa. A roupa era de pelos de camelo, pelos de camelo e cinto de couro, se alimentava de gafanhoto e mel silvestre, mostrando a urgência desse evangelho. Ele não arredava o pé de lá, ele ficava no deserto clamando e pregando. Então olha a urgência do evangelho. Isso é ter condição de viver para o reino. Isso é ter condição. Por isso que nós não podemos bater no peito e dizer que nós servimos ao reino, se nós não estamos dispostos a abrir mão do nosso bem-estar para poder convencer a outras pessoas e pregar o evangelho e levar luz para outros. Se nós não temos essa condição de ser o canal de Cristo para a vida de alguém, abrindo mão do nosso conforto um pouco, nós não podemos dizer que nós somos profeta, que nós somos
servos do Deus Altíssimo, porque não somos. João Batista deixa isso claro para nós, ele abre mão de tudo e vai para o deserto. Aí eu pergunto para você, do que você tem aberto mão? O que você teve que renunciar? Uma frase muito interessante diz que Satanás ele não teme tudo aquilo que você conquistou. Ele teme as renúncias que você precisou fazer por Cristo. Então eu pergunto, e as renúncias? Talvez você diga, não, eu profetiza, mas há uma necessidade de renunciar a algo para que esse ministério, o seu ministério exista, ou você nunca precisou renunciar a nada? Porque aquilo que não é feito com esforço, aquilo que não é feito com relutância, porque o evangelho é isso, com relutância, ele não vale nada. Você precisa suspeitar se as coisas estão indo muito bem. Por que não? O evangelho não é sobre tudo ir bem. 2 Timóteo, capítulo 3, vai dizer que todos que quiserem viver piamente o evangelho de Cristo irão padecer perseguições. Então essa é uma certeza que todos nós precisamos ter. Se nós vivemos o evangelho pleno de Cristo, nós iremos padecer perseguições por questões naturais de compreender. Por exemplo, o mundo está seguindo uma linha. O mundo segue uma mão. Nós precisamos seguir na outra. Então aquilo que para o mundo é certo, para nós é errado. Muitas coisas que são erradas no mundo, para nós é certo. E para o que é errado para eles, para nós é certo. E o que é errado para nós, para eles é certo. Então isso causa atrito, causa confusão. Eu já disse que a santidade, às vezes, ela agride alguns. Porque alguns se ofendem se você não pega um copo de bebida juntamente com ele na mesa. Uma confraternização e outras coisas mais. Alguns se agridem se você não fala o mesmo palavreado que eles. Então a santidade acaba agredindo. Então só o fato de você ser crente já é difícil. Então suspeite se está tudo muito bem. Porque há uma necessidade de renúncia. Negue-se a si mesmo e siga-me. É o que Jesus vai dizer. Vamos avançar aqui. Há muita aplicação. Nós temos agora o momento dos primeiros apóstolos. Aqui no versículo 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo passar, Jesus disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. Olha que interessante. João Batista tinha alguns seguidores que ele alcançou no seu ministério, alguns que acreditavam nele. Só que ele entendia que aqueles seguidores não eram dele. Na verdade era de Cristo, daquele que ele pregava, daquele a quem ele pregava para eles. Ele preparava eles para Cristo. Então olha a capacidade dele conectar ou desconectar as coisas. Vocês não são meus discípulos. Eu preparei vocês para eles. Isso é uma liderança de valor. Uma liderança de valor não tem a necessidade ou não tem a intenção de prender pessoas em si mesmo. Uma liderança de verdade, uma liderança de Deus, ela sabe que precisa preparar você para Cristo. Ainda que você não permaneça no mesmo ambiente, sobre a mesma liderança. Ele precisa preparar discípulos para Cristo. Só isso. Então isso é o evangelho bíblico. João percebe, João não briga. Ele fala, esse aí é o Cordeiro. Onde que nós vemos isso acontecer hoje? De pessoas batendo no ombro de outros, liderados seus e dizendo, aquela ali é uma igreja que prega a verdade. Aquela ali, nós não, até porque iria ser algo
que ia agredir, ia acabar entrando em contradição, então é melhor não, né? Mas se fossem francos e verdadeiros, iriam bater nas costas, iriam falar assim, ó, ali há uma igreja verdadeira, nós não estamos pregando o evangelho da verdade. Se você continuar nessa igreja, na nossa liderança, você vai para o inferno, você vai perecer. Mas João não tinha esse medo. Ele sabia que ele estava preparando os discípulos, aqueles que vieram através da sua pregação, se batizaram, se arrependeram, ele estava preparando eles para encontrar-se com aquele que era a luz, aquele que é a luz, que era o próprio Cristo. E aqui ele vai falar sobre esses discípulos que Jesus, ele voltando e vendo que eles estavam seguindo ele, pergunta, o que buscais? E eles vão dizer, Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele responde, vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Então, os primeiros discípulos aqui. Pedro e André, seu irmão, que foram os primeiros que seguiram Jesus ali. Este achou primeiro seu irmão Simão e disse, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Felipe e disse-lhe, segue-me. E Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe, vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Felipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe, porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês, coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe, na verdade vos digo, daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Então, olha que coisa interessante. Aqui nós temos Felipe, e cada um que Jesus ele chamava, ia chamar alguém. Olha que coisa interessante. Então, a pergunta que fica é, você que encontrou a Cristo, tem ido atrás de alguém para apresentar esse Cristo que te libertou? Porque esse era o desejo, esse era o amor, isso é fraternidade. E é o que eles tinham aqui. E o interessante é que Felipe, Jesus ele disse simplesmente segue-me. Até então só segue-me. E sem contestar eles iam. Felipe acreditou e foi. Só que quando Felipe chega em Natanael e fala, Natanael demonstra uma incredulidade e diz, haveria possibilidade de vir coisa boa de Nazaré? E Felipe fala, vem e vê. E ele precisou ver, ele precisou receber uma revelação de que Jesus ele expressa que viu ele muito antes dele ter chegado ali, viu ele debaixo da figueira. E quando ele percebe que isso era uma revelação, que ele era um profeta, ele fala, tu és o rei. Então, que nós possamos ter essa fé
de mesmo que nada aconteça. Que nós possamos ter uma fé de crer sem ver. O que mais impõe dificuldades no evangelho de hoje é que as pessoas estão acostumadas e viciadas em sinais divinos, sendo que os sinais nem sempre são tão importantes assim. Se os milagres fossem tão importantes, Jesus ele faria milagres para convencer pessoas. Mas Jesus ele nunca fez isso, tanto que ele curava alguém e ele falava o quê? Ele falava, vai e não conte nada a ninguém. Porque Jesus ele não queria ser conhecido pelos milagres, mas pela palavra que ele tinha. Ele queria, na verdade, ser conhecido e reconhecido não pelos milagres ou pelo seu poderio, mas pela mensagem que ele carregava, a mensagem do céu. E a pergunta que eu faço é, o que é mais importante? A mensagem de Cristo ou os milagres que ele efetua? Alguém que está enfermo pode dizer, para mim, um milagre. Mas aí eu pergunto, qual é o maior milagre que nós temos? Qual é o maior milagre que existe? Lázaro foi ressuscitado ao 4º dia. Morreu de novo. Se há um milagre que nós podemos exaltar e que é necessário para todos nós devemos buscar esse milagre. É a salvação das nossas almas. É a salvação. Jesus, ele veio. O nosso Redentor veio, morreu por nós para nos salvar. O maior milagre para nós é essa salvação. O maior milagre para nós, ele acontece na nossa mente, na nossa mudança de comportamento. Tudo isso que nós chamamos de metanoia. Essa transformação de dentro para fora. Espírito, alma e corpo transformados por Cristo. Esse é o maior milagre. Um homem era traficante, um homem era espancador, um homem era assassino, um homem era charlatão, e hoje é o quê? Hoje é um santo homem de Deus. Era espancador, mas hoje é amoroso. Era assassino, aquele que tirava a vida agora agrega na vida das pessoas. Era ladrão, roubava, mas agora não rouba, ele dá. Nós vemos ali o caso de Zaqueu. Então tudo isso mostra para nós que o milagre maior que o homem pode receber e que Jesus ele é o principal milagre que Jesus veio trazer e veio apresentar para nós, que é o milagre da salvação. Então você que tem essa salvação, você que crê no Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, digita amém aqui, ore. E se há alguém assistindo que não aceitou o Senhor Jesus como Salvador, não reconheceu ainda, saiba que você precisa reconhecê-lo. Se você está com alguma dificuldade de compreender isso, continue estudando, continue lendo, peça para ele se revelar a você. Porque eu tenho certeza de que ele vai se revelar a você. E uma hora ou outra essa chama que queima no meu coração e no coração de muitos cristãos, pelo mundo afora, irá queimar no seu coração, irá fazer com que você dobre os seus joelhos e diga, preciso de ti, Senhor. Salva a minha vida, tu és o meu Salvador. Amém? Então, esse foi o nosso capítulo 1 de João. Que nós venhamos aprender e lembrar que Jesus é divino. Ele é o Filho de Deus. Ele veio em forma humana, sendo Deus, para pagar pelo meu e pelo teu pecado. E por isso hoje nós temos vida e nós estamos aqui, tendo esse tempo oportuno para estudar a Santa Palavra de Deus. Gostou do vídeo? Se gostou, dá um like, curta, compartilhe com mais pessoas. E semana que vem nós estaremos aqui com o capítulo 2
de João, tá? Obviamente que os demais vídeos não há como prever isso, mas os demais vídeos serão um pouco mais curtos. O primeiro sempre é um pouco mais comprido devido ao caráter introdutório, à explicação da cultura e outras coisas mais. Mas os demais serão um pouco mais... Os demais serão um pouco mais resumido aí, tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, foi bom ter você aqui comigo. Um abraço.